Primeira coisa que você vai fazer, se você encontrou aí um paciente que sofre com transtorno de pânico, é procurar aí o nosso parceiro psiquiatra, porque provavelmente a pessoa vai precisar fazer uso de medicação. Existe uma medicação que aí eu não tenho expertise para falar sobre medicação, eu não sou psiquiatra, tá, gente? Eu aqui estou contando para vocês a minha vivência de clínica. Mas, assim, normalmente o psiquiatra ele indica uma medicação para passar a crise quando ela está diante da crise. Então, existem pacientes que usam a medicação, se ela começou a sentir uma palpitação, por exemplo, ela toma um remédio para que aquilo passe instantaneamente. Mas também existe uma medicação que a pessoa precisa tomar de uso contínuo para mitigar aí alguns sintomas relacionados à ansiedade. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é falar com ele para que ele procure um psiquiatra. Em geral, alguns pacientes eles vêm indicados de psiquiatra para a gente, mas muitas vezes também acontece o paciente ter resistência. Eu já peguei alguns casos relacionados a esse tipo de transtorno, onde a pessoa tem resistência ao psiquiatra. Então, se você ficar insistindo muito no primeiro atendimento para a pessoa buscar o psiquiatra, provavelmente ela não vai. Então, você precisa acolher aquela dor, tentar entender qual que é a facilidade dele de estar procurando um médico psiquiatra para ajudá-lo. Porque às vezes ele não quer. Aí, se ele não quer, você simplesmente não vai falar mais nada com ele? Não. Deixa a primeira consulta para esses momentos de acolhimento, pelo menos essa é a minha sugestão, e tem funcionado bastante, tem funcionado muito bem para mim na clínica. Eu deixaria essa primeira sessão para um acolhimento, eu tentaria fazer essa aliança terapêutica aí no decorrer do processo, para quando você sentir que a aliança foi formada, aí novamente você volta com a conversa com o psiquiatra, porque muitas vezes vai ser sim importante essa avaliação. Tem outra coisa, gente, por exemplo, já aconteceu o caso da pessoa chegar em mim e falar assim: eu sinto palpitações e a mão tremendo, sem motivo aparente, enfim. Aí, mas dentro do que eu observei, a pessoa não tinha aí nenhum diagnóstico voltado para pânico e não me parecia também. Mas ela tinha sintomas físicos de ansiedade, pelo menos era o que parecia. E parecia, mas para mim não era muito real. Então, se a pessoa aparece com algum sintoma físico de ansiedade e ela não fez nenhuma avaliação clínica, eu acho que é muito importante, antes da gente tratar isso com caso de ansiedade, que essa pessoa faça uma avaliação clínica, porque vai que o que ela tem é um problema cardíaco mesmo, né? Então, indicar ter um profissional, né, que você possa indicar. Eu faço bastante isso, tem algumas parcerias de ter um profissional que você possa indicar para que ele possa fazer uma avaliação clínica, para que ele possa entender se de fato aquilo não se trata de algo fisiológico, é muito importante também. Então, nesse primeiro momento, acolher a dor do paciente e entender se de fato se trata de uma questão psicológica, né? Ou de uma questão fisiológica, porque pode ser sim que ele esteja com aquela dor no peito, porque ela tem um problema de coração, tem uma aceleração cardíaca, porque tem um problema de coração. Então, observa, gente, não dá para tratar tudo como ansiedade, porque às vezes pode ser sim uma questão fisiológica. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade nesse tratamento. Uma vez identificado aí, se é um caso, uma questão psíquica, psicológica, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar identificar os gatilhos. Sim, apesar do transtorno, né, de pânico ser uma crise repentina de ansiedade aparentemente sem motivo, pode ser sim que existam gatilhos que provoquem essa sensação de ansiedade. Então, eu sugiro que, ao entender, na anamnese, ao entender o paciente, ao conversar com o paciente, você tente
entender aí os gatilhos, se existe algum gatilho, né? O porquê ela teve aquele ataque, tá? E o que antecedeu aquele ataque de pânico, né? O que ele viveu antes que de repente pudesse contribuir para que a pessoa tivesse aquele ataque. Então, observar esses gatilhos, fazer com que ele observe esses gatilhos, faz com que também ele entenda se de repente ele pode ir para uma situação, enfim, pode evitar que aquela situação, evitar potencializar aquela situação, tá? E depois, eu acho que uma das questões também que eu acho que é muito importante é que você ensine para ele exercícios que ele consiga controlar aquela crise de ansiedade. Então, gente, aí tem diversas coisas, né? A gente precisa aí ter um arsenal, tem que ter aí algumas ferramentas para ajudar. E dentro dessas ferramentas tem aí respiração diafragmática, né? Relaxamento, técnicas de relaxamento, às vezes o gelo, né, pode te ajudar. Então, apertar uma pedra de gelo, colocar o gelo na nuca, tomar um copo d'água. Tem a caixinha, né, de emergência que às vezes a pessoa, o psicólogo constrói aí junto com o paciente. Se vocês quiserem falar sobre qualquer uma dessas técnicas, também vão colocando aqui para mim, que a gente pode falar sobre essas técnicas, mas assim, existem diversas técnicas que podem ajudar. A técnica pare, né? De repente, existe várias técnicas que podem fazer com que a pessoa retorne para o momento presente. Então, essa serve para justamente quando ela estiver entrando numa crise de ansiedade, ela comece a lidar com algumas situações, trazê-la para o momento presente e fazer, por exemplo, desacelera os batimentos cardíacos, faz com que a pessoa fique mais tranquila, tá? Mas eu já falei aqui do poderosíssimo, e aí, só para lembrar, que eu acho que é importante, acabei de lembrar, eu acho que vale a pena, e é nesse momento, se de repente uma pessoa estiver em crise com você, perto de você, é isso que você precisa fazer. Você precisa trazer essa pessoa para o momento presente. Então, comece, por exemplo, se ela está tendo um ataque com você, comece a tentar resgatar questões voltadas para a respiração, tentar trazê-la para o momento presente, então tentar ela dar nome para aquilo que ela está sentindo, ela começar a ter alguma coisa relacionada a voltar para o momento presente. O problema é que muitas vezes a pessoa tem a crise, por exemplo, ela tem aceleração cardíaca, ela começa a ficar muito preocupada porque o coração dela está acelerando, ela não está conseguindo se controlar, ela não vai se controlar, e ela começa a passar a informação para o cérebro dela e a aceleração aumenta. Então, quando a gente traz a pessoa para o momento presente, a tendência é que ela se estabilize emocionalmente. Então, essa é uma situação muito importante. Se uma pessoa estiver em crise, o que você precisa fazer dentro dos recursos que você tem naquele momento é tentar, de alguma forma, trazê-la para o momento presente, perguntar o que está acontecendo, pedir para ela respirar. São essas informações, pedir para ela dar informações sobre o dia, enfim, trazer situações para o momento presente. Mas a ferramenta de ouro, os micropassos, e eles são extremamente poderosos aí para que você consiga fazer com que o seu paciente evolua e não e de repente possa se sentir com maior qualidade de vida aí, apesar da ansiedade. Então ele consiga lidar com tudo aquilo que está lhe causando pânico. Como que você coloca os micropassos para que ele melhore? A gente precisa entender o que está, quais são os gatilhos que estão provocando toda essa situação aí de ansiedade. E aos pouquinhos, sempre existe uma escada que normalmente a gente faz, uma escala de enfrentamento. A gente sempre vai enfrentar a situação menos desafiadora para a situação mais desafiadora.
aos pouquinhos, fazendo algumas técnicas de vivência, por exemplo, dentro do consultório, e com bastante responsabilidade, fazendo com que ele consiga aí lidar lá na frente com essa situação que provoca nele a ansiedade. Então, eu acho que o mais importante, gente, é que, de certa forma, a gente consiga entender, consiga acolher e consiga, de fato, fazer com que ele evolua dentro do tratamento. Então, se você conhece o pânico, se você trabalha todas essas questões relacionadas ao pânico, e se você consegue identificar todas essas partes, então, indica para o psiquiatra, verifica as questões relacionadas a se ele, de fato, tem pânico ou alguma outra coisa fisiológica, alguma situação fisiológica, trazer essas pessoas para o momento presente, oferecer para ele ferramentas para que ele consiga lidar sozinho quando ele estiver numa situação de crise e também, através dos micropassos, fazer com que ele evolua, você certamente vai ter resultados aí bem positivos na sua clínica, que é o mais importante. Não adianta só você se sentir segura no atendimento, sendo que você não traz resultados, né? A gente que é psicólogo, pelo menos a minha missão, eu acredito que a sua missão também, é fazer com que a gente consiga aí ter resultados positivos na clínica. Então, se a gente faz esse trabalho aí, certamente a gente vai ter aí experiências bem positivas na clínica, com resultados bem positivos também. Tudo bem?